Olá, eu sou a Silvia E eu sou a Beta. e esse é o nosso podcast Mulheres que Compartilham. E hoje nós vamos falar de dinheiro. Fique com a gente porque esse episódio vai render. E para falar desse assunto, a gente trouxe uma especialista em educação financeira, planejadora financeira, mentora e também escritora. Carla, seja bem-vinda. Obrigada. Um prazer te receber, Carla. Obrigada. Prazer é meu. Carla, conta para nós qual é o maior... A gente já vai direto ao assunto aqui, porque eu tô super curiosa. Estamos, né, Silvia? Sim. Qual é a maior dificuldade hoje? Por que o dinheiro, as pessoas, todos nós temos essa dificuldade de gerenciar, administrar, ou que esse dinheiro permaneça mais na conta? Conta pra gente se tem algum segredo aí. O que acontece? O que acontece com a maioria dos brasileiros? Existe um otimismo irresponsável. As pessoas acham que gasta hoje e que no futuro vai dar um jeito. Isso. Vai conseguir consertar, vai aparecer um dinheiro de algum lugar. E a gente vê que, infelizmente, não é assim, né? Pelo Serasa, 80% da população está endividada. E isso é muito triste. Isso a nível Brasil, tá? Nível Brasil. Nível Brasil. Isso é grave, né? Muito grave. Porque significa que ninguém sabe, a Não maioria, sabe. ninguém não, desculpa, a maioria não sabe gerenciar os seus próprios recursos. A maioria não sabe e, pior, não admite que não sabe. E o que as pessoas costumam dar como desculpas? Agora estou interessada. Pra ver se eu não dou a mesma desculpa. Primeiro, assim, elas não procuram ajuda porque é um sinal de fraqueza, assim. Como que eu não sei gerenciar o meu próprio dinheiro? É claro que eu sei. Eu tenho casa, eu tenho carro, mesmo que esteja devendo parcelas de tudo, mas a pessoa não admite. Então, ela não admite isso e ela não busca ajuda. Não busca ajuda porque ela fala, se eu já estou sem dinheiro, como é que eu vou pagar para um profissional para me ajudar? Mas elas não sabem que com essa ajuda vai resolver o problema, né? Mas você sabe que eu tenho impressão assim, Carla? Me corrija se eu estiver errado, tá? É uma impressão. Que dá a impressão que o dinheiro não é um tema fluido, um tema, digamos, entre aspas, normal. Dá a impressão que é um tema tabu, assim. Você vê que não se fala, né? E tanto que você acabou de me dizer que as pessoas têm dificuldade em buscar ajuda. Realmente, é um tabu, porque as pessoas não conversam na própria família sobre dinheiro, quem dirá com um estranho, com uma terceira pessoa, para quem elas vão ter que abrir as contas, abrir as dívidas, mostrar o extrato. Então, a pessoa tem que estar querendo muito essa ajuda, porque não adianta. Se o profissional não souber de todas essas informações, não tem como ajudar. Precisaríamos normalizar mais Sim. essa conversa, esse tema Sim. sobre o dinheiro, né? Sem dúvida. E eu acho que eu até complementaria. Isso deveria já começar nas escolas. Parece-me que tem hoje, né? Agora As tem. escolas sim. têm. Agora mas eu não está sei se é profundo começando, também, né? mas Se é um muito raso. conhecimento bem raso, mas já está melhorando. Estimula, pelo menos, né? Teve uma atualização agora que a educação financeira é obrigatória, inclusive, sim. Mas é bem recente aí, coisa que não tem nem 5 anos. E não é assim da maneira como seria uma orientação. É junto com outras matérias, assim, sabe? Não é assim. Então, tanto é que todo mundo tem dificuldade, né? E isso começou agora, vai levar algumas gerações ainda, né? Infelizmente, as gerações passadas têm muita dificuldade e muito problema em falar de dinheiro, em conversar sobre dinheiro. Muito pelo contrário, né? Eu não posso falar quanto eu ganho, o outro não pode saber que eu tenho dívida. Então, é meio que um tabu Até mesmo. entre casais, né, Carla? Você que é mentora, que recebe as pessoas. Nossa! Até entre casais, né? Sim. Claro, eu tô. Isso tem Não, até a gente um não nome, quer sabia? contar, a gente ganha. Sabe como- quanto a gente gasta, Beta? Exatamente. Compra um sapato, esconde. Sabe como Leva que é o porta-mala. nome disso? É. Infidelidade financeira. Olha, só tem até nome. Esse é um Sabia que estágio, tinha nome marido. isso, infidelidade. Meu Deus. Infidelidade financeira. Você comprar um sapato, não contar pro seu marido, esconder. E a mulherada faz, né? Depois, Eu faço. depois quando ele vê, você fala, nossa, mas já é velho. É isso mesmo. Já usei tantas Nossa, vezes. você não repara em você não mim, repara. né? Coitados. Ô, Carla, mas me diz uma coisa. Sempre foi assim? Você sempre, já desde pequena, já
aprendeu a gerenciar teu dinheiro? Como é que nasceu essa história? Para chegar em 2 livros, que eu tô vendo aqui, que tô interessadíssima. Sim. Quando que surgiu esse Conta pra interesse, nós, como é que é tudo isso? Como é que foi? É bem interessante, porque eu acredito que foi um talento que Deus me deu mesmo. Porque desde criança eu sou assim. O meu avô gostava muito de jogar na loteria. E a gente morava do lado, assim. Então, ele sempre fazia uma fezinha. E daí ele dava as folhinhas, que na época era, né? Sim. Daí ele falava assim, pra mim e pra minha irmã, pinta 6 quadradinhos. A gente não sabia nem ler. Eu não sabia nem ler. Aí, dessa vez específica, eu lembro que eu fiz, assim, uma escadinha. Eu nem sabia quais eram os números. E daí, depois, o meu avô veio e falou que eu ganhei um terno. Que eu acertei 3 números. E eu tinha 4, 5 anos, porque eu não sabia ler. Aí, a minha mãe falou assim, filha, então, o que você quer fazer com esse dinheiro, né? Você quer comprar uma boneca? O que você quer fazer? Eu respondi pra ela, eu quero colocar na poupança. Nossa. E assim, porque o meu pai abriu uma poupança pra mim, infelizmente, só nos primeiros meses que ele depositava, depois ele parou, né? Porque a gente sabe que com o efeito do tempo, hoje, eu teria muito dinheiro se ele tivesse continuado com isso. Tinha rendido muito. Tinha rendido muito. Mas eu falei, eu quero colocar na poupança. Então, é uma coisa que sempre foi muito natural pra mim. Eu não saía gastando dinheiro, assim. É claro que, né, como criança, eu tinha as minhas vontades, meus desejos. Então, se eu ganhava de aniversário um dinheirinho, eu não gastava tudo. Então, eu gastava um pouquinho e guardava o outro. E eu sempre juntava pra comprar uma coisa maior que eu quisesse. E eu não tive isso em casa, nem na escola, né? Então, eu não aprendi, muito menos na escola. E em casa também. O meu pai vivia no cheque especial, fazendo empréstimo. A minha mãe que ficava administrando, assim. Mas a gente não conversava sobre o assunto dinheiro. E isso era uma coisa muito minha. Quando eu comecei a trabalhar, que daí eu tinha o meu dinheiro, eu tinha um caderninho que eu anotava tudo. Tudo. E sempre guardando um pouquinho para caso de uma emergência, se eu ficasse doente, se eu precisasse de remédio. E isso era muito meu, assim. E com o tempo, isso só foi melhorando. Eu fui guardando cada vez mais, porque teve períodos que eu precisei. Então, aconteceu de eu ficar desempregada, né? Aconteceu de ficar doente. Então, eu não mexia no meu orçamento porque eu tinha esse dinheiro separado. Uma reserva. Essa reserva. Depois que eu fui saber que chamava reserva de emergência. Mas na época... Nem tinha nome. Eu não tinha essa educação. Não existia, né? Porque não tinha internet, não tinha YouTube, não tinha esse tanto de conhecimento que a gente tem hoje. Então, eu sabia que eu tinha que guardar. E na época, eu guardava na poupança, porque era o que eu tinha acesso. E eu não sabia investir, porque a gente não tinha esse tipo de informação. Até que um dia, uma amiga minha... Eu emprestei de uma amiga minha um livro que era do namorado dela, não era nem dela. Porque eu não tinha dinheiro para comprar livro, né? O meu dinheiro sempre foi muito contado. Eu trabalhava durante o dia para pagar a faculdade à noite. Então, o meu dinheiro era praticamente para pagar a faculdade e as minhas despesas. E mesmo assim, eu conseguia guardar um pouquinho. Imagina comprar livro. Na faculdade, eu vivia de xerox, emprestando dos outros. E daí, esse livro de finanças, que essa minha amiga me emprestou, que mudou a minha visão, assim, sobre a educação financeira. Olha como um livro faz diferença na vida de uma pessoa. Ah, não tenho dúvida. Esse livro, que era do Gustavo Cerbasi, que foi emprestado, e ele colocava números, assim, e eu vi, gente, então é possível, eu consigo. Porque eu nasci numa família muito pobre, não tinha condições, assim. Eu tive um lar, eu sou muito grata, porque nunca me faltou nada, mas nunca teve luxo. Sim. Mas na minha cabeça era assim, eu nasci nessa condição, mas eu não vou permanecer nela. Eu vou mudar, eu vou sair. Então, talvez por isso, inconscientemente, que eu sempre guardei um dinheirinho e que eu sempre me fez prosperar essa parte de que eu não queria permanecer naquela condição. Do cheque especial do meu pai, nos empréstimos, dos carros velhos que estragavam no meio da rua. Eu percebo assim que você já tinha uma mentalidade, não sei como é que eu vou chamar isso, próspera talvez, porque não se colocava naquele papel de vítima. Ah, nossa, mas essa situação, não. Você já se colocava nesse lugar
eu não quero permanecer aqui, vou buscar caminhos para isso. Né? Sempre foi assim. A falta de dinheiro não me impedia de fazer as coisas. Eu dava um jeito. Então, por exemplo, eu comecei a fazer dança, daí tinha as apresentações de dança com os figurinos caros. Eu mesma abordava meus figurinos, dava um jeito e participava da apresentação. Deixava de participar. Não deixava. Quando eu fiz a faculdade, era longe e eu andava de ônibus, então eu perdia muito tempo me deslocando, muito tempo. E eu tinha que acordar mais cedo, porque era muito longe. Eu falei, não, eu preciso de um carro. Aí comecei a guardar dinheiro, porque eu precisava de um carro. E não era por luxo, era por necessidade, porque daí eu saía de casa, trabalhava o dia inteiro, ia para a faculdade de noite, voltava para casa super tarde. Nossa, então eu precisava de um carro. Aí eu fui guardando, eu economizei mais ainda. É o que podia e o que não podia para comprar o carro. Comprei o carro para facilitar esse meu deslocamento para a faculdade. Então, sempre foi assim. Eu nunca pensei, eu não posso fazer. Eu sempre pensei, como eu posso fazer? Olha, isso é muito importante. O gatilho do pensamento. A gente, às vezes, pensa de uma maneira, num formato equivocado, e aí fica batendo cabeça, né? Eu gostei disso. Sim. Como eu posso fazer melhor ou de outra forma, né? Esse é o teu pensamento. Meu pensamento até hoje. Não é que eu não posso fazer. O que eu preciso fazer? Como eu preciso agir para chegar nesse resultado que eu quero? Não é fácil? Claro que não. Né? Não foi assim, não, foi bem difícil, foi bem penoso. Mas aí comprei o carro que eu conseguia naquela época, né? Me ajudou muito. O carro vivia na oficina, mas não tem problema. Nunca teve um carro que vivia na oficina. Pelo menos eu podia dormir um pouquinho mais, né? Eu tinha mais conforto, eu chegava em casa mais cedo, então foi super importante essa fase. Sabe, Carlinha, que essa é uma das perguntas que eu tinha pensado em te fazer. O que diferencia a mentalidade de uma pessoa que você vê que prospera de outra pessoa que, às vezes, as pessoas ganham a mesma coisa, mas ela está sempre afundada em dívida, em empréstimo e não consegue construir nada? O que acontece? É uma combinação de coisas, né? Primeiro, esse otimismo irresponsável, que a pessoa gasta tudo e acha que vai dar um jeito. E outra coisa, que ela acha que as coisas vão se resolver sem ela ter que fazer nada. Eu vejo, assim, muita gente ingrato, que ela não vê o que ela tem. Ela só olha o que ela não tem. Então, essa é a mentalidade de escassez. A mentalidade de escassez, que a pessoa só vê a falta. Porque eu queria isso, porque eu não tenho isso. Ok, mas então o que você pode fazer para ter essas coisas, né? Certo. No exemplo do carro, por exemplo, eu já estava na faculdade, foi no segundo ano da faculdade que eu consegui comprar o carro. Eu não lanchava, porque eu não tinha dinheiro. Então, eu comia, ficava a faculdade inteira com fome e chegava e ia comer em casa. Porque esse dinheiro que eu iria gastar todo dia na cantina, no final do mês, fazia diferença para o meu carro. Num ano, uma diferença enorme para o meu carro. Então, assim, não era divertido. Todo mundo ia lá na hora do intervalo e comia, conversava, eu ia junto e ficava só olhando. Tudo bem, foi a minha opção. Eu poderia ter escolhido lanchar com eles, interagir, mas eu queria o meu carro. Outra prioridade. A minha prioridade era Mas olhando, né, ouvindo assim a sua história, fiquei bem atenta, porque assim, quando a gente faz uma entrevista, a gente, né, dá ali uma stalkeada na internet, nas redes, tudo. E eu vi que você também já viajou muito. Então, assim, é uma questão de mentalidade, mas também uma questão de atitude. Né, de escolhas que fez com que depois você pudesse. Então, nossa, muito, muito legal assim, você compartilhar essa parte da história, porque às vezes a gente só vê a Carla agora, né? Ninguém sabe o que foi ali atrás. Exatamente. E quantas mulheres já estão passando o que ela já passou, né? Ou querem aprender o que você fez para chegar ou para viajar um monte. Eu já viajei muito, graças a Deus, tem muito. Eu conheço mais de 50 países, quase 60.
Mas tem muito ainda, porque hoje são 197, então vamos dizer que eu conheço um quarto do mundo. Então tem muito mundo ainda para ser conhecido, né? E todas essas viagens que eu comecei a viajar mais depois que eu conheci meu marido. Então, nós dois, assim, que temos esse espírito aventureiro, a gente viaja muito, mas também a nossa viagem foi mudando. No começo, que a gente tinha menos dinheiro, a gente ficava em hostel, mas a gente pensava assim, é só pra dormir. Isso. Durante o dia, a gente passeava, passava no mercado, comprava lá as coisinhas, um vinho, comia lá na área comum e tava tudo certo. E a gente super aproveitou a viagem. A gente não esperou ter o dinheiro para ficar no hotel de luxo, para então viajar. Não, a gente queria viajar, aproveitar, conhecer os lugares, se divertir. Claro. E então, assim, graças a Deus, a nossa condição financeira foi melhorando. Então, hoje, a gente não precisa mais ficar. Né? A gente pode ficar num hotelzinho melhor. A gente já chegou a ficar em hotel, meninas, que a gente teve que pegar a camiseta e colocar no travesseiro, assim. É bem isso. Gente, mas se aventuraram, né? Tem história boa pra contar, né? Hoje virou história pra contar, mas enquanto a gente tava lá, a gente, ai meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Mas é que isso que faz a diferença, né, Carla? Assim, você olhar para o que você pode construir e não com aquele pensamento de, nossa, está me faltando, né? Uhum. E isso que você falou sobre agradecer, a gratidão pelo que... Celebrar, né? Gratidão e celebração por aquilo que você já tem. Uhum. O quanto é difícil, porque a gente só tá olhando lá na frente, lá na frente. Isso foi uma fala muito... que é muito real para todo mundo. Ou então a gente conquista uma coisa e já nem desfruta. E já... Qual que é o próximo? Né? Então, isso acho que gera essa escassez, essa falta o tempo inteiro. Sim, porque é interna, né, mesmo? Sim, e sempre vai ter alguém que tem mais do que você. Então, se você for ficar se comparando, você não vai ser feliz nunca. Ah, porque o fulano tem esse carro, eu também quero. Tá, mas agradeço o que você acabou de comprar. Às vezes a pessoa acabou de comprar o carro, saiu um lançamento, ela já quer o lançamento, ela nem curtiu aquele que ela tem e ela já tá pensando no próximo. Então, isso que a gente tenta trabalhar. É claro que somos humanos, né, mortais, de vez em quando temos nossos momentos de reclamar, mas a gente tenta mudar esse pensamento. Não, vamos olhar o que a gente já conseguiu, o que a gente já fez até aqui. Tem muita coisa que a gente quer fazer? Tem. Mas vamos trabalhar para que isso aconteça, né? Qual que é o nosso plano? Tem que fazer uns ajustes, às vezes, na rota, mas vamos continuar. Carlinha, eu vi que você também tem uma formação em PNL. Você também acredita... tem algumas vertentes que falam, não, mas se você vibra na escassez, você vai atrair mais. E se você vibra na gratidão, se você tem uma vibração mais elevada, você vai atrair mais prosperidade. Comenta um pouquinho disso pra gente, Carlinha. A PNL eu fui por um objetivo fazer PNL e acabou que me ajudou em diversas áreas e hoje eu aplico PNL com os meus alunos. E me ajuda... Eu ia até perguntar isso, ela aplica na mentoria. Muito, muito, porque o que tem que fazer... No geral, todo mundo sabe, mas a gente tem que ver que cada pessoa é de um jeito e por que aquela pessoa age daquela maneira. O que aconteceu lá atrás que fez com que ela tivesse determinada atitude hoje. Então, assim, me ajudou bastante. Nessa sua pergunta, Sil, tudo que a gente coloca a nossa atenção, a nossa energia cresce. Então, se você colocar a sua atenção, a sua energia na escassez, a escassez vai aumentar. Se você colocar sua atenção, sua energia na abundância, naquilo que você quer, se você for grato, o que você quer vai acontecer. Então, é assim, a gente busca o objetivo, foca no objetivo, mas também não adianta só ficar pensando no objetivo, né? Sim. Tem que tomar atitudes, tem que fazer coisas para que isso aconteça. Sim, atitudes práticas. Eu queria fazer uma pergunta. Pois faça. Como é que você deve ajudar muitas empresárias autônomas, provavelmente, né? Você também trabalha com mentoria. Como é que essas pessoas que não são CLT, não têm um dinheiro certo ali por mês, você também consegue orientar como fazer? É possível? Sim. A gente que não tem previsibilidade.
né? Por exemplo, para os próximos meses, a gente agora, por exemplo, a gente determinados períodos a gente tem uma baixa de cliente e tal. Existe como manusear isso, mesmo você sabendo que não vai ter de onde tirar, sabe? Quando bate aquele desespero, diz, meu Deus, pessoal que tá na praia, a hora que acaba a temporada, tem como lidar com isso? Planejamento financeiro. Tudo planejamento. Tudo tem que ter um planejamento. Como você citou, assim, eu já sei os meses que estão em baixa. Você já sabe. Você se planejou para isso? Tem que começar lá, né? Porque o que eu vejo na prática, assim, a maioria das empreendedoras não foi sonhado, aconteceu. Então ela fez um negócio que acabou dando certo e de repente ela se viu empreendedora e ela tem que lidar com aquele negócio. Só que se a gente não sabe nem as nossas finanças pessoais, as finanças empresariais são mais difíceis ainda. E daí como é que você administra? Um erro muito clássico, assim, é a pessoa misturar a pessoa física com pessoa jurídica. Não pode. O que é seu, o que é da empresa. Então, acaba virando um bololô ali e a pessoa não sabe. Então, se tendo um planejamento, você já sabe que mais ou menos uma média. Qual é o meu custo mensal? Meu custo fixo. Certo. Quanto que eu preciso, aconteça o que acontecer, para manter o meu negócio de pé? Quais são os meses que eu geralmente ganho mais? Quais são os meses que geralmente eu recebo menos? Como que eu administro isso, né? Sim. E também, se o meu faturamento aumentar, o que acontece bastante também. Tem muitas pessoas que não sabem gerir o negócio quando cresce. Quando cresce. É verdade. Então, parece assim, não, porque meu sonho é ganhar 100 mil por mês. Você sabe administrar 100 mil por mês? Não sustenta isso. É até bíblico. É verdade. Quem não sabe administrar o pouco, não será colocado no muito. Então, eu passei por um treinamento bem pesado nessa parte, porque eu tive que, rebolar para administrar o meu pouco, e eu fui multiplicando, né? E graças a Deus, assim, com a minha persistência, disciplina, constância, e depois que eu adquiri conhecimento com os investimentos, graças a Deus, eu cheguei no meu primeiro 1 milhão. Nossa! Eu acho que essa com investimento. Eu acho que essa palavra é muito importante, né? Disciplina. Acho que para a maioria das coisas, mas para os investimentos também tenho essa percepção, não, Carla? Sim, porque o que acontece no Brasil, por exemplo, né? A gente recebe pouco e ainda é um dos países que paga mais juros, né? Só que o que você paga de juro para empréstimo, para cartão de crédito, é muito mais. Então, por exemplo, se você vai fazer um empréstimo, você acha que você está pagando barato, aí, por exemplo, 12% você acha barato. Aí, quando você vai investir, quando você consegue um investimento bom, você ganha 1%. A maioria da população fala, eu não vou investir. Para ganhar 1% é muito pouco. Mas não é. Foi assim, eu nunca desisti, e depois que eu aprendi isso, eu investia nem que fosse R$10 por mês. Caixinha? Me rendia, investimento rendia centavos no começo. Só que daí, esses centavinhos, eu reinvestia, e esse montante foi aumentando. E foi aumentando. Aí fica mais fácil. Eu lembro quando eu cheguei nos primeiros 100 mil. Nossa, que felicidade! Que satisfação, né, David? Consegui nos 100 mil. É mais difícil os primeiros 100 mil. Daí, na hora, já recebi uma ligação do gerente do banco, né? Porque eles têm... Já começa o burburinho no banco. Não, porque você tem direito a um upgrade da sua conta, não sei o quê. Mas eu não estava preocupada com isso, com o status. Eu estava feliz pela minha conquista. Claro. Sim. Dos 100 para o 200, já foi bem mais fácil. Porque a ação dos juros compostos, dos tempos, e porque eu continuei aportando. Então, além de ter juros sobre juros, ter esse montante que eu reinvestia, eu continuei com a minha disciplina, com a minha constância, investindo. É, porque assim, tem várias coisas acontecem aí que eu percebo nesse percurso, né? Porque eu também sou da área financeira. Você comentou das empreendedoras, às vezes a pessoa não consegue gerir, né, um valor. E isso também acontece, a pessoa começa a ganhar mais,
e ela se descontrola gastando o dobro. Né? No CPF também acontece isso. Sim. Carlinha, o que você diria assim, para quem tá ouvindo a gente, tá super endividado e percebeu, puxa, eu preciso disso. Preciso mudar a maneira que eu tô cuidando das minhas finanças. Algo que seja prático para essa pessoa começar. Primeiro respira fundo. Todo problema financeiro tem solução. Não adianta se desesperar, mas para isso precisa de um planejamento. Então tá, você sabe quanto que você está devendo? Você sabe para quais instituições você está devendo? Às vezes não sabe, né? Não sabe. Já nem quer olhar mais. Como se você não olhar pro problema, ele fosse desaparecer. E não. Muito pelo contrário. Ele continua crescendo. Então, e assim, as noites vão ficando cada vez piores para dormir, sim, né? Sim. Isso? E muitas vezes, ok, tá endividado, você vai honrar essa dívida que você fez, mas talvez não agora. Então, vamos fazer um planejamento, tá? Deixa a dívida lá um pouquinho, você vai juntando. Quando você tiver um montante, um valor razoável, aí você chega para o banco, para a cooperativa e faz uma proposta. Não adianta você fazer uma proposta hoje, sendo que você não sabe que você não vai ter dinheiro para pagar. É muito pelo contrário, você até queima a ficha com o banco. Porque quando você quiser fazer uma nova proposta, ele vai falar, não vou fazer, não cumpriu da primeira vez. Então, eu sei que é desesperador, assim, você querer pagar. Mas, primeiro, não faça novas dívidas. Pega a dica aí. Pega a dica, aproveita. Não faça novas dívidas. Coloque no papel, na planilha, todas as dívidas que você tem. Qual é o juro? Qual é o valor principal? Porque às vezes a pessoa fala assim, porque a minha dívida está em tantos mil. Mas isso é juro. Qual foi o valor principal? Disso, quanto mais ou menos que o banco geralmente aceita? Né? Quanto que eu tenho que guardar por mês para chegar nesse valor, para poder fazer uma proposta e quitar essa dívida? E geralmente a gente começa pelas dívidas maiores, né? Que é rotativo do cartão de crédito e cheque especial. Então, essas que os juros são maiores, quanto antes você conseguir quitar, melhor. Então, as que têm um juro menor, né, no caso de que tem muitas dívidas, deixa um pouquinho para depois. Com o planejamento, a gente vai administrando. E esse é o trabalho que você faz na tua mentoria. O que essas pessoas que vão procurar você, como é que funciona o teu processo? Chega lá, eu quero te contratar para me ajudar. Como é que funciona? Primeira parte é fazer um diagnóstico financeiro, né? Eu preciso saber em que situação que a pessoa tá. Se ela tem dívida, se ela não tem dívida, qual que é o objetivo dela. Se ela quer só arrumar a casa, literalmente, às vezes o problema é na família, ou se ela quer um carro novo, se ela quer fazer uma viagem, se ela quer se planejar para aposentadoria. Então, depende do objetivo de cada um. Certo. Daí a gente traz um plano personalizado e vai ajustando, porque às vezes o plano fica lindo, perfeito, mas a pessoa não faz. É isso, puxa a orelha. De acordo com a demanda. Aí a gente tem que ir vendo por que não fez, o que aconteceu. Também geralmente eu não coloco coisas absurdas assim. Né? Então você vai cortar tudo. Não, gente, tem que ter vida. Então, a pessoa não pode mais ir no cinema, não pode mais passear com os filhos porque tem que economizar. Não, tem que ter um equilíbrio. Né? Então, o que ela pode... A gente vê, assim, quais são as despesas maiores, se ela está disposta a diminuir um pouco aquela despesa ou não. Ou se ela prefere cortar várias despesas pequenininhas. Então, fica muito a critério do cliente o que fica mais confortável para ela e para a família dela. Porque, assim... Normalmente não é um problema isolado, né? É um problema com o cônjuge, com os filhos. Então, se, por exemplo, a escola é muito cara, então a gente pode colocar numa escola mais barata. O cônjuge concorda com essa troca? As crianças, o que elas acham disso? Como vai ser essa transição? Tem tudo isso, né? Exatamente. Às vezes, se não tem o que fazer, que essa vai ser a opção, tudo bem. Mas conversa, tem uma conversa em família, avisa. Vê as coisas positivas. Olha, a gente vai mudar de escola, mas você vai fazer novos amigos. E você não vai deixar os seus amigos antigos. Você vai continuar tendo contato. Né? Não só de repente a criança está com um uniforme novo numa escola nova.
Sim, você vai fazendo um planejamento estratégico de acordo com a demanda da pessoa que vem até você. Exatamente. Eu acredito que deva ser muito difícil você ensinar esse equilíbrio entre, mas eu queria tanto aproveitar minha vida agora e eu tenho que me privar de algumas coisas porque em nome desse planejamento. Como que você faz daí? Porque eu acredito que deve ser difícil, porque é uma mudança de hábito, né? Sim, sim. Eu nunca decido nada. Eu sugiro. Eu coloco as possibilidades, mas quem decide é o cliente. É porque é a vida dele que vai mudar. Então, tem alguns que são mais radicais. Não, eu quero resolver isso logo, então eu estou disposto a ficar 6 meses sem fazer isso, em prol de pagar uma dívida. Tudo bem. Mas ele vai conseguir sustentar aquilo? É por isso que a gente vai vendo. Às vezes a pessoa tá bem decidida, faz 2 meses, daí no terceiro já não consegue mais. Então a gente tem que reajustar. Carla, quando você faz esse planejamento, você dá só orientações para cortes, que isso tem que fazer. Vamos supor assim, eu vou dar um exemplo. Então, hoje a gente sabe que está crescendo, né? Não sei em números, mas o desemprego está aí, né? As pessoas perdem, as empresas fechando e tudo mais. E principalmente quem já recebia um fixo e, de repente, né, esse montante, que era o que, de repente, bancava a casa inteira, cai. Você dá dicas assim, dicas não, né? Orientações para só cortes, ou você dá também opções para a pessoa, por exemplo, monte um curso para ela fazer mais dinheiro e não só reduzir. Isso também tem na tua mentoria? Tem. Isso também é legal, né? Tem. Geralmente, quando eu estou fazendo esse diagnóstico, eu tenho uma conversa com os clientes e pergunto do que ela já trabalhou, quais são as aptidões dela, já pensando em fazer uma renda extra, que de repente pode se tornar uma renda principal. Então, por exemplo, eu já trabalhei numa panificadora e eu aprendi a fazer bolos maravilhosos. Só que agora a pessoa não faz mais isso. Então, será que não poderia fazer bolo e oferecer para os seus vizinhos? Por enquanto, né? Enquanto não consegue um outro emprego fixo, se é o que ela está buscando. Às vezes acontece deu certo aquilo por aquele momento, mas conseguiu o emprego e era aquilo que ela queria. E às vezes não. Às vezes essa renda extra acaba se tornando a principal. A pessoa até se descobre que ama mais do que, né? Exatamente. Se descobre uma bela confeiteira e ela não faz só bolos, mas também faz doces, faz salgados. Sim. Então, geralmente eu tento dar ideias de como fazer mais dinheiro nesse período. E também a parte dos investimentos, né? Se a pessoa tiver como, que é essa renda passiva maravilhosa, os juros compostos. Isso me interessou muito, depois vamos conversar. Nossa, é muito bom, gente. Porque você também faz administração de carteira de investimentos? Ou não? Eu faço direcionamento e eu tenho parceiros. Sim. E daí você faz esse planejamento estratégico aí. Não, só pra quem tá ouvindo entender bem como que você trabalha, né? O que abarca todas essas... porque eu dou sugestões, assim, né? Então, por exemplo, a pessoa quer fazer uma reserva de emergência. Aonde que ela coloca o dinheiro? Então, normalmente é no Tesouro Direto, Selic, ou um CDB de liquidez diária. Então, às vezes a pessoa não sabe. Eu falo, qual banco que você tem conta? Por exemplo, no Nubank. Então, faça uma caixinha no Nubank e você vai colocar esse dinheiro na caixinha. E essa caixinha, você não pode mexer. Fechado. Combinado? Você fez um combinado comigo. Então, você não vai. E daí, toda vez, ele tem que me prestar contas, né? Deixa eu ver como é que tá a sua caixinha. Esse mês não depositei. Então, tá bom. Então, no mês que vem, você vai depositar o dobro. Para compensar o mês que você... Tá certo, né? Senão... Ai, que delícia ter uma Carla na vida. Ai, meu Deus. Eu sou chata, eu brigo. Mas, assim, com amor. Tudo com amor. Porque a gente não tem controle sobre tudo que acontece na nossa vida, né? Às vezes acontece uma situação, uma doença, um acidente, e que você precisa de um dinheiro ali. Naquela ocasião, né? Então, por isso que eu falo, vamos controlar o dinheiro, porque a gente já tem muito problema e tem muitas coisas que a gente não tem controle. Então, vamos controlar o nosso dinheiro para que quando isso acontecer, seja um problema menos. Então,
ok, aconteceu isso que eu preciso de tal dinheiro. O meu dinheiro tá lá, eu vou pegar, depois eu reponho, depois eu dou um jeito. Mas nesse momento, o mais importante para mim é pagar esse hospital, essa enfermeira, enfim. Certo. Que você não teve o controle sobre isso, mas você tem o dinheiro para suprir isso. Você trabalhou a vida inteira? Como mentora? Não. Como é que foi isso? Como é que você se descobriu? Preciso ajudar o pessoal. Foi por acaso. Como eu falei, como é um talento, para mim sempre foi natural. E a gente tem uma tendência de não valorizar aquilo que é fácil pra gente, né? Sim. Então eu achava que todo mundo era assim. Até que eu comecei a ver, assim, pessoas que tinham condições muito melhores que a minha e tinham muito menos coisas, faziam muito menos coisas, tinham muito mais dívidas do que eu. Eu falei, mas como assim? Tem alguma coisa errada. Aí as pessoas vinham me perguntar, mas como que você consegue? Eu falava, eu faço assim, você me ajuda? Ajudo. E comecei a ajudar as pessoas, assim, conhecidas. Olha. Começou com pedidos e eu ajudava as pessoas. E pra mim era muito normal. Aí essas pessoas conhecidas começaram a indicar outras. Eu, opa, então acho que... Chegou a hora de... Acho que eu Era um sei. talento natural. Descobriu seu talento. Eu acho que eu sei, eu acho que eu entendo um pouco disso, né? Acho que eu posso ajudar as pessoas com isso. Aí eu decidi que o meu objetivo é ajudar as pessoas a lidar com o seu dinheiro, né? Então, depois desse, que eu não enxerguei isso de cara, precisou que pessoas viessem até mim, me pedindo essa ajuda, para que daí eu tivesse esse insight de que eu poderia ajudar mais pessoas nessa parte de educação financeira. E, nossa, e é muito necessário, né? E, Carla, você foi coautora de 2 livros, né? Adeus Dívidas. E esse outro que é super sugestivo aí, na volta a gente compra. Mostra São esses 2. Mostra aqui. Conta um pouquinho como é que foi aqui, né? o processo desse... Foi muito legal, porque assim, foi dos livros. Eu fui os 2 livros são de coautoria, né? Sim. E daí eu fui convidada a participar, na verdade, uma coleção de educação financeira. Então, eu fui convidada para participar do primeiro, que é esse, o Adeus Dívidas. Adeus Dívidas. Que nesse aqui são estratégias práticas para cuidar do dinheiro. Não é assim, só para pessoas que têm dívidas. Não, é para você não ter dívidas. E não falar exclusivamente de dívidas. Falar dessa parte de organização, de planejamento. E para mim foi uma honra, porque tem grandes nomes aqui nesses livros, na parte de educação financeira, pessoas famosas. E eu fiquei muito feliz que é um reconhecimento do meu trabalho. Claro, né? Você entrega, é verdade. Sim, e foi muito legal que teve o lançamento na editora e tal. Conheci essas pessoas pessoalmente. Pessoas que eu admirava, Olha assim, só. que eu sigo e de repente eu estou no mesmo livro que elas. Isso foi muito legal. Aí fizeram o segundo, que é o Na Volta a gente compra. Que é para todas as idades. Esse aqui é voltado mais para família. Então, é uma frase meio clichê, né? Sim, que... Na volta a gente compra, vamos. Eu ouvia muito isso da minha mãe. Aí eu tô participando do segundo também, que foi muito legal. Nem todo mundo que tá no primeiro tá no segundo. Então, algumas pessoas quiseram participar, outras não. Vieram pessoas novas. E pro ano que vem, tá para sair o terceiro livro dessa coleção, que daí é o último. Que a gente vai fazer um box, que vai... O objetivo é levar, na próxima Bienal, tá com esse box pronto. Que legal. Mais um livro no forno, então. Mais um. E eu pretendo, né, futuramente fazer um livro só meu. Essa experiência foi muito legal, porque é difícil, né, pra mim. Eu nunca tinha nada, assim, fazia redações, mas escrever um livro, pra mim, foi uma grande responsabilidade, assim, porque isso aqui vai ficar pra posteridade, né? Exatamente. E vai ajudar, né? É uma responsabilidade mesmo, porque você tá ensinando, guiando, orientando, né, as pessoas. E foi um desafio, mas foi muito legal. Pra fazer o segundo já foi um pouco mais fácil que o primeiro, mas ainda não foi fácil, não foi fluido, assim. E o terceiro, daí vamos ver se eu me animo para fazer um livro só meu. Ainda não tenho nada em título, assunto, vai ser na área de
de finanças, mas ainda não sei especificamente nem quando. Eu só me perguntei, a tua mentoria, ela é individual ou é em grupo? Tem os Os dois. Tem os dois. Tá. Tem individual, tem em grupo, tem casal que procura. É difícil assim. Legal, geralmente um dos dois vem e daí o outro acaba vindo junto. Mas é muito bom. É muito legal atender. Mas deve ter muito resultado, né? Sim. Pra quem Com se certeza. comporta, né? Teve um casal que, nossa, foi muito assim. Numa das sessões, eles falaram assim: até o nosso relacionamento melhorou. Eu imagino. Eu fingi, assim, costume, mas depois eu fui chorar. Porque Sim, com certeza, é sobre isso. Vai muito além do dinheiro. Sim. Não é sobre o dinheiro. O dinheiro é um meio, Sim. não é o fim. Então, assim, você saber que eu ajudei num relacionamento, a melhorar um relacionamento, Meu Deus. é muito gratificante. Muito. Foi muito legal. Isso que você fez, essa colocação, é uma coisa bem profunda, né? Porque aqui a gente só conversou sobre dinheiro, dívidas, mas o que tem por trás do dinheiro, né? Que são as escolhas, você poder escolher, a liberdade, né? Então, realmente você poder administrar bem seus recursos vai muito além de você ter dinheiro na tua conta, né, Carlinha? Acho que é sobre isso que... É sobre isso. E, infelizmente, isso não é difundido, né? Não existe essa mentalidade. A pessoa pensa no dinheiro. E não, como eu falei, é só um meio. Tem um objetivo muito maior por trás do dinheiro. Até porque o dinheiro não é nosso, né? Toda a honra, toda a glória é de Deus. Ele deixa a gente administrar esse dinheiro por um período, porque quando a gente morre, o dinheiro fica aqui, né? Sim. Mas, olha, esses tempos eu fiz um story sobre a educação financeira, porque eu sabia que ia ter, né, o podcast já, e a palavra que mais apareceu foi liberdade. Achei bem interessante, porque eu até achei que apareceu outras coisas. E a palavra que mais apareceu lá repetida foi liberdade. Ai, que bom que as pessoas têm essa consciência, porque para mim também. Dinheiro, por que eu quero a minha independência financeira? Para ter liberdade. O objetivo não é ter milhões na conta, não é ter helicóptero, não é liberdade. De poder fazer o que eu quero, quando eu quero, com quem eu quero, na hora que eu quero. Sim, e a gente ter essa relação com o dinheiro saudável, né, Carla? De fazer o dinheiro trabalhar pra gente, trazer conforto, e não você ser escravo e querer trabalhar e aquilo, né, te custar tempo, horas da tua vida, né, pra você trabalhar mais, juntar mais, né? É exatamente Acho que essa isso. Conscientização que é bem importante Sim, também, né? Exatamente, que o dinheiro trabalha para mim. Não eu sou escrava do dinheiro, não endeuso o dinheiro de forma alguma. É só um meio para conseguir fazer minhas viagens, né? Ter experiências maravilhosas que as viagens proporcionam. E também é importante destacar, assim, não é todo mundo que é obrigado a viajar. Né? Esse é só um exemplo. Tem gente que fala, não gosto de viajar, eu gosto de ficar na minha casa. Tá tudo bem. Cada um com seus objetivos. Eu quero conhecer o mundo. E eu não quero uma casa enorme. Eu prefiro viajar do que ter uma casa. Ao contrário da pessoa que gosta mais de ficar em casa, ela vai preferir uma casa mais confortável, mais ampla, do que viajar. E tá tudo certo. Não tem certo e errado. Tem o que funciona para cada pessoa. E o dinheiro tá aí para proporcionar isso, né? Pra gente chegar nesse objetivo, seja ele qual for. Já que a gente tá num papo mais filosófico aí agora, o que é prosperidade para você, Carlinha? Ai, prosperidade para mim é muito além do que dinheiro. Vai muito além do dinheiro. Prosperidade para mim, eu acho que você ter uma família, você ter saúde, você ter amigos, você conseguir fazer as coisas que você gosta. Isso para mim é ser uma pessoa próspera. Não você ter um monte de dinheiro no banco. Isso não. Desfrutar a vida, Desfrutar. Né? Prazer. Acho que é isso. Desfrutar. Ô, Carla, a gente tá se encaminhando já pro final, então como é que faz para contatar você, as pessoas que estão te assistindo e conectaram e querem falar com a Carla? Contratar teu serviço. É isso aí. Me chama no Instagram, @CarlaBelomo. Quem quiser saber de mentoria, consultoria, seja em grupo, seja individual,
Quem quiser adquirir os livros também. Os livros também. Tudo comigo, os livros físicos. E eu também tenho um mini curso. Que é, assim, como se fosse um desafio. São vídeos curtinhos com atividades diárias. Então, ele tem um valor bem mais acessível. Que é para quem quer dar um passo inicial. Quem quer se movimentar, sair do lugar. Então, também tudo pelo Instagram, que daí eu passo. Que bom. E os teus atendimentos são online, presencial? Tudo online. 100% então, online. É pro Brasil inteiro. Pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Brasil. Pro mundo. Pro mundo inteiro e 100% online. Não faço, nem que seja na mesma cidade, não faço presencial. É tudo fácil também, né? 100% muito mais online, prático, bem mais fácil. Né? E tem tão efetivo também, quanto. Super. Né? Não tem nenhum contra por ser online. É até mais fácil, assim, às vezes. Carlinha, e agora, para quem tá ouvindo a gente aí, se conectou com toda essa nossa conversa, com essa energia do dinheiro, que é muito mais, né? Que prosperidade não é só conta bancária. Deixa um recadinho, uma coisa que você possa deixar para nos inspirar aí. Eu quero falar que essa consciência financeira é muito importante. Preste atenção nos gastos invisíveis, né? Que às vezes você não sabe para onde está indo seu dinheiro. Né? Então, assim, não é muito legal ficar fazendo planilha, mas é necessário, pelo menos por um período, para você ter essa foto, para saber para onde está indo seu dinheiro, para saber se você está sendo feliz mesmo. É tão difícil a gente fazer dinheiro, né? A gente trabalha tanto e de repente você está gastando seu dinheiro com coisas que você nem gosta tanto, com coisas que você nem quer tanto. Então presta atenção para onde está indo seu dinheiro, para ver se não é possível você redirecionar para realizar seus sonhos. E quem não souber como fazer, por favor, procurar a Carla. Por favor, estou à disposição. Eu amo. Já chama já, gente. Eu amo falar desse assunto. Nossa, eu gosto muito de ajudar as pessoas, de ver os resultados dos meus alunos, dos meus clientes. Realmente é muito gratificante. Carla, foi um bate-papo pra mim foi maravilhoso. Muito rico. Adorei. Riqueza de conhecimento que você tem. Que bom. Que coisa boa ter você aqui. Eu adorei. Uma partilha muito rica. Gratidão pela sua presença, né? Por compartilhar seus saberes, porque isso é muito valioso. É um serviço, né? A gente precisa... as pessoas precisam mais disso. Porque acho que começa por aí também. Tem muita gente perdida, sem saber o que fazer, como administrar. Então, lindo trabalho mesmo. Parabéns. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Foi muito bom estar aqui com vocês e podem me chamar mais vezes. Isso, que seja a primeira de muitas. Amém. Isso.